bancada do STF. A imagem espelhada descortina-se para as laterais. Vista interna do plenário vazio. Em letras brancas, voltamos a apresentar. O plenário do Supremo Tribunal Federal. Eleição de conselheiros para o CNJ no biênio 2021. Ministro Luiz Fux, presidente do STF. Procedida presencialmente no plenário. Eletrônica, chegamos ao seguinte resultado. Com 7 votos indicados para o CNJ, o desembargador do Rio de Janeiro, Mauro Pereira Martins. E com 8 votos, o juiz Richard Paul Pei Kim, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Esse é o resultado. Você pode encerrar e começar. Tá. Como era o único item da pauta, eu agradeço a colaboração de todos os senhores ministros e declaro encerrada a sessão administrativa. E vamos iniciar, então, a sessão jurisdicional. Os advogados já estão? Pode colocar. O ministro Luiz Fux recebe um papel das mãos da assessora. Então, vamos dar início à abertura da 24ª sessão extraordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, com a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 22ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada por videoconferência em 18 de agosto de 2021. Presidência do senhor ministro Luiz Fux, presentes à sessão os senhores ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Rosa Weber, Roberto Barroso, Quem Edson fala é Fachin, Carmen Lilian Alexandre de Oliveira, Moraes e Nunes Marques. assessora-chefe do plenário. Está em pé à direita do ministro Paulo Luiz Gustavo Fux, Bonet Branco. separados por Abriu-se uma a sessão divisória às de 14 horas e acrílico. 38 minutos, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Não havendo nenhuma observação, eu considero aprovada a ata e retomamos o julgamento da ação direta de constitucionalidade 2601 da relatoria de Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Apenas relembro que ontem, após a leitura do relatório e a realização das sustentações orais, o julgamento foi suspenso. Esse tema faz parte de 2 objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. O objetivo 16, paz, justiça... Ação contra a medida provisória que alterou lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Implementação. Concedo, então, a palavra à Sua Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski. Presidente, boa tarde. Cumprimento Vossa Excelência e, ao mesmo tempo, cumprimento todos os presentes. Ministro Ricardo Lewandowski fala por videoconferência ao fundo, parede branca e quadro com uma moldura em tom terracota. Cópia do meu voto apenas agora, no início da sessão, porque fiz algumas adaptações e correções redacionais, mas aqui, senhor presidente, a matéria, a meu ver, é simples do ponto de vista jurídico. É uma questão que diz respeito à Comissão de Valores Mobiliários, a criação da Comissão de Valores Mobiliários, a forma como ela é administrada, é um ente autárquico autônomo federal e o presidente da República, por meio de um decreto, acabou conferindo à própria autarquia o poder dela mesma regular o funcionamento da presidência e da diretoria respectiva. A Ordem dos Advogados, lá atrás, já num passado remoto, ingressou com uma ação direta de constitucionalidade, questionando uma medida provisória datada do longínquo ano de 2001, e também a lei... Em pauta, ADI 2601, requerente CF-OAB. Desta medida provisória, também ação contra a medida provisória que alterou lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Regulamentado o funcionamento desta Comissão de Valores Mobiliários. O ministro Carlos Veloso, de quem sou sucessor na cátedra
do Supremo Tribunal Federal, que ora ocupo, imprimiu o rito do artigo 12 da Lei 9868, sem, portanto, por óbvio, ter concedido uma liminar. De lá para cá, portanto, há quase 20 anos, esta matéria restou sem qualquer impugnação. A Comissão de Valores Imobiliários funciona desde aquela época normalmente. Este meu voto é um voto antigo, entrou e saiu várias vezes da pauta presencial. Eu até entendo que pelas filigranas jurídicas, mas não pela complexidade da matéria, o correto, a meu ver, talvez fosse termos discutido esta ADI no plenário virtual. Mas, de qualquer maneira, senhor presidente, considerando o lapso de tempo em que estes diplomas já vigoram, sem nenhum problema, considerando que tanto a Procuradoria-Geral da República como a Advocacia-Geral da República são uníssonas em manifestarem a sua opinião no sentido da improcedência da ação, considerando também, senhor presidente, que a própria autora, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, não veio ontem fazer sustentação oral, revelando um desinteresse pela matéria, ou quiçá entendendo que a matéria estaria superada, e considerando também a clareza e a verticalidade como foram conduzidas as sustentações orais, seja em nome da União, seja em nome da própria CVM, Comissão de Valores Mobiliários, senhor presidente, se os colegas que já receberam os votos, penso eu, estiverem de acordo, eu leria apenas a ementa que conclui também, tal como a AGU e a PGR, no sentido da improcedência da ação. Mas estaria disposto a... Ministro Lewandowski, eu apenas, talvez, não sei se me recordo, Ministro mas Luiz acho que naquela Fux. oportunidade que Vossa Excelência mencionou, sim, essa posição da AGU e do Ministério Público, tem a impressão de que o ministro Edson Fachin manifestou que havia uma divergência, ministro Uma divergência. Ministro Fachin, Vossa Excelência ontem manifestou que haveria alguma divergência? Presidente, eu tenho, numa parte da matéria, talvez com ousadia, uma compreensão um pouco distinta Ministro Edson Fachin. Tem o eminente ministro relator. Então, você diverge em parte. Em parte. Presidente, bom, eu não sei se isso prejudicaria a minha proposta de ler apenas a ementa, sem prejuízo do ministro Fachin fazer a sua divergência sempre, e eventualmente posso até rever a partir dos argumentos de Sua Excelência. Eu estava pensando em economizar o tempo do plenário, mas eu apenas pergunto se os colegas de fato receberam o meu voto. Acho que sim, não é? Recebemos, ministro. Então, receberam, né? Essa recebi, última versão há pouco tempo. E adianto que estou a acompanhar o voto de Vossa Excelência sem prejuízo de maior reflexão após eventuais votos divergentes, mas a princípio... Vossa Excelência está julgando improcedente, não é isso? Eu estou julgando improcedente. Eu leria... A emenda é extremamente singela e talvez não reflita, digamos assim, toda, enfim, não vou dizer a riqueza, todos os detalhes do meu voto. Eu lerei, então, apenas a ementa. Pois não, ministro. Bem, presidente. Se houver dúvidas, eu ingresso no texto do meu voto. Pois não. Eu digo, não há fala... Bom, eu digo, então, vou ler aquela parte inicial, que é um pouco taquigráfica: ação direta de inconstitucionalidade, medida provisória 8 de 31 de 10 de 2001, convertida na Lei 10.411/2002, decreto 3.995, 2001, Mercado de Valores Mobiliários, criação da Comissão de Valores Mobiliários, matéria inserida na competência privativa do Presidente da República. Artigo 62, parágrafo 1º, 4º e 84, 6º A, ambos da Constituição Federal. Ação direta julgada improcedente.
Não há falar em afronta ao artigo 62, parágrafo 1º, 4º da Constituição, se ao tempo da edição da medida provisória, o projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional não se encontrava pendente de veto ou sanção do presidente da República. Nesse aspecto, até cito doutrina do eminente ex-advogado-geral da União e professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da USP, doutor José Levi. 2. O artigo 84, 6A da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional 32 de 2001, permitiu ao presidente da República dispor mediante decreto sobre matéria que antes somente poderia ser disciplinada por lei. É por isso que entendi no meu voto que poderia regular o funcionamento da CVM. 3. As alterações introduzidas pelo Decreto 3995/2001 não extrapolam a competência privativa conferida ao chefe do Poder Executivo para disciplinar por decreto sobre a organização e funcionamento da administração pública federal, da qual faz parte, eminente presidente, senhores pares, a CVN, enquanto autarquia autônoma que integra justamente a administração pública federal. E 4, ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Presidente, ainda que corra o risco de ser, enfim, contraditado pelos votos sempre aprofundados dos eminentes colegas, eu limito-me, então, à leitura da ementa, colocando-me à disposição dos colegas para o eventual esclarecimento. Voto pela improcedência integral. Muito obrigado, ministro Ricardo Lewandowski. Vou apurar os votos, mas dentro desse espírito, né? Ministro Nunes Marques, Vossa Excelência, tem divergência? Presidente, não seria o caso de ouvirmos o ministro Fachin para formar um contraditório? Para poder... Eu acho que talvez. Ministro Fachin, Vossa Excelência poderia, ministro então, Luiz Roberto Barroso. Abrir antecipadamente a divergência, quando, então, os demais se pronunciariam com essas duas visões. Porque ontem, em princípio, só Vossa Excelência teria manifestado a divergência. E aí, se Vossa Excelência... Não, presidente. Votar antecipadamente, auxiliaria sobremodo o debate. Pois não. E desde logo, peço licença para... Ministro Edson Fachin fala também por videoconferência ao fundo, parede de madeira e um quadro ao centro. O exame que fiz da matéria me levou, em uma boa parte, a uma compreensão distinta, e como o eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, a quem saúdo, já evidenciou, senhor presidente, é uma matéria que, de algum tempo, especialmente pela iniciativa do eminente ministro relator, se encontra para o exame desse colegiado. Portanto, faço com gosto a apresentação muito sintética da percepção que tenho e creio que Vossa Excelência, portanto, já me concedeu a palavra. Prossigo, presidente? Já concedi a palavra. Muito obrigado. Portanto, cumprimento Vossa Excelência, as eminentes ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia, os eminentes pares que se encontram nesta sessão deste tribunal. Cumprimento os ilustres advogados que ontem aqui aportaram brilhantes sustentações orais e também tenho a honra de cumprimentar Sua Excelência, o eminente Procurador-Geral da República, Dr. Augusto Aras. Senhor presidente, inicia o voto o ministro Edson Fachin. Do eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, nesta ação direta de inconstitucionalidade 2601, cuja parte requerente é constituída pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em petição subscrita pelo batonier Marcos Vinícius Furtado Coelho, então presidente do Conselho Federal. Plenário julgação contra a medida provisória que alterou lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. 2001, convertida na Lei 10.411 de 2011, com o devido aditamento à inicial. Acolho, portanto, nesse ponto, a posição que vem aos autos
inclusive o parecer da Procuradoria-Geral da República, que narra o trâmite da sua edição após o veto por vício de iniciativa a dispositivos que constavam em projeto convertido na Lei 10.303 de 2001. Não incide assim, e aqui comungamos dessa percepção, o óbice do artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição para a edição de medida provisória referente a projeto pendente de sanção ao veto, tendo este já ocorrido. Nada obstante, senhor presidente e eminente ministro relator, ministro Ricardo Lewandowski, peço toda a vênia para assentar a compreensão que tem quanto à inconstitucionalidade do decreto 3395, editado em 31 de outubro de 2001. É certo, senhor presidente, que sou sensível a este argumento que Sua Excelência traz à colação, o eminente ministro relator, do transcurso temporal sensível que a matéria se deu, e um dos objetivos que norteia a jurisdição constitucional é, obviamente, pacificar conflitos e não fomentar controvérsias. Nada obstante, aqui estamos em sede de arguição de inconstitucionalidade e creio que todos temos a percepção em face da qual não há, em havendo inconstitucionalidade, não há constitucionalização por decurso do tempo. Por isso, acolho o argumento da inicial, segundo o qual, cito, abrindo aspas, não é dado a decretos alterar o conteúdo de leis, justamente em face do que estabelecem os artigos 2º, 59 e 61 caput da Constituição Federal, dos quais decorre o princípio da separação de poderes e o da hierarquia de leis, fecho aspas. A alteração que foi promovida, então, em 2001, pela Emenda Constitucional 32, a redação do artigo 84 restou vertida na competência do presidente da República em dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal e extinção de funções ou cargos públicos. Colocada a dicção literal da lei, a parcela expressiva da doutrina, segundo a qual essa alteração teria incorporado ao rol de fontes que constituem atos normativos primários o chamado decreto ou regulamento autônomo, o qual não se confunda, então, com o decreto regulamentar para fiel execução das leis, que é esta figura do inciso 4º do artigo 84. A extensão dessa competência material ao presidente da República, no entanto, em meu modo de ver, não é tão abrangente como, por vezes, se propugna. E aqui estou acolhendo as palavras do eminente constitucionalista, professor Clemerson Merlin Cleve, cujas raízes, como as minhas, residem na alma mater da Faculdade de Direito da centenária Universidade Federal do Paraná, e em cujas lições de direito constitucional o tema da atividade legislativa do Poder Executivo sempre encontrou análise crítica e exemplarmente minuciosa. Cito trecho das lições do professor Clemerson Cleve, abrindo aspas. Diz o ilustre professor titular de Direito Constitucional: são autônomos os regulamentos baixados pelo Executivo em virtude da competência outorgada diretamente pelo texto constitucional para tratar de matérias pelo Constituinte definidas. No Brasil, prossegue o eminente constitucionalista, alguns juristas, vigente a última Constituição, admitiram os regulamentos autônomos, fundamentavam a tese, basicamente, com o artigo 81, inciso 5º, que dotava o presidente da República de competência
para dispor sobre a estruturação, atribuição e funcionamento dos órgãos da administração federal. Hoje, o dispositivo encontra-se redigido, é o artigo 84, inciso 6º da Constituição, de modo a conferir ao chefe do Executivo competência para dispor, mediante decreto, sobre a organização e funcionamento da administração federal, bem como a extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. O que permite que alguns juristas estejam a defender vigente e atual Constituição, tratar-se assim a hipótese do artigo 4º, inciso 6º, de verdadeiro regulamento autônomo. Ocorre que o regulamento autônomo aceita partilha da competência normativa. Não é o que parece manifestar-se no caso brasileiro. Aliás, o legislador não fica impedido de dispor sobre as matérias elencadas no artigo 84, inciso 6º. E, nesse caso, aqui coloco ênfase neste segmento das lições do professor Clemerson Clever, e, nesse caso, havendo lei prévia, fica o presidente da República limitado ao que ela especifica. E, portanto, continua o ilustre professor, não há aqui regulamento autônomo. Há, sim, mera manifestação ou manifestação de mera competência para um arranjo intestino dos órgãos e competências já criados por lei. E conclui o eminente professor, no caso brasileiro, o artigo 84, inciso 6º da Constituição, não apresenta hipótese de regulamento autônomo, mas antes de um tipo que fica meio caminho entre este e o regulamento de execução, muito mais próximo deste do que daquele, o assim chamado regulamento de organização. Estou citando a edição de 2014 da obra Direito Constitucional Brasileiro. E digo de minha parte, repisando a afirmação, havendo lei prévia, fica o presidente da República limitado ao que ela especifica. Persiste, pois, a hierarquia normativa da lei formal. E, sem embargo, do decurso do lapso temporal, parece-me, salvo a compreensão diversa que já vem de maneira sólida e consistente exposta no voto de Sua Excelência, o eminente ministro relator, e de todos os que já o acompanham e dos que o acompanharem, parece-me, portanto, pedindo respeitosa vênia essa compreensão, que é o que se passa aqui, havendo não apenas o ultrapassar da limitação legal prévia, como o uso da derrogação. O decreto pretende explicitamente alterar a lei como se lei formal fosse, ao dispor em seu artigo 1º, e me permito ler o artigo 1º do decreto, abro aspas, diz o decreto em seu artigo 1º, os artigos 6º, 8º, 9º, 11, 15, 22 e 24 da lei número 6385, de 7 de dezembro de 1976, passam a vigorar com a seguinte redação. Em pauta, a DI 2601, requerente, Conselho Federal da OAB. Vota o ministro Edson Fachin. O artigo 2º do decreto aqui, cuja constitucionalidade se questiona. Diz o artigo 2º, a Lei 6385, de 1976, passa a vigorar acrescida do artigo 21A com a seguinte redação. E aí prossegue, mas me quedo na parte que aqui interessa, fechando as aspas. Vale dizer, ainda que materialmente se limite a tratar da organização e funcionamento da administração federal, o que dependeria, claro, da análise de cada dispositivo, o exercício dessa competência material não tem o mesmo status formal de lei em sentido estrito
que se pretendia derrogar. Tanto assim é que algumas alterações promovidas foram posteriormente, novamente afetadas e da maneira adequada pela via de lei em sentido formal. Este Supremo Tribunal Federal, sobre a matéria, em outra ocasião, em outro tema, mas já teve oportunidade de apreciar a questão em sede do julgamento da medida cautelar 6121 da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, quando se assentou a observância do princípio do paralelismo das formas no exercício da competência do artigo 84, inciso 6º da Constituição da República, em acórdão no qual Sua Excelência, o eminente ministro relator, com a deliberação desse Tribunal Pleno de 13 de junho de 2019, assentou que, considerado o princípio da separação dos poderes, conflita com a Constituição Federal a extinção, por ato unilateralmente ditado pelo chefe do Executivo, de órgãos colegiados que, contando com menção em lei em sentido formal, viabilizem a participação popular na condução das políticas públicas, mesmo quando ausente expressa indicação de suas competências ou membros que o compõem, fecho aspas. Por isso, senhor presidente, muito sucintamente, nessa percepção distinta e que apresento, entendo que a Constituição confere apenas às medidas provisórias a força de lei. E, embora defira algumas matérias que, em princípio, reclamariam a veiculação legal à competência do presidente da República, nesse artigo 84, esses atos, por certo, não têm a mesma estatura, força ou hierarquia de lei formal a ponto de alterá-la ou derrogá-la. É por isso, senhor presidente... O plenário julga a ação contra a medida provisória que alterou lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Inicial, a fim de declarar a inconstitucionalidade do Decreto 3395/2001, compreensão essa que, se viesse ou remotamente se vier a se tornar prevalente, mereceria, sem dúvida nenhuma, um exame da sua respectiva modulação. Portanto, esse é o voto, senhor presidente, que trago à colação e, assim, agradeço a paciência de Vossa Excelência e dos eminentes pares, especialmente Sua Excelência, o eminente ministro relator. Presidente, peço a palavra, por gentileza. Pois não, Vossa Excelência pode se pronunciar. Pois não. Senhor presidente, primeiramente louvo o voto do ministro Edson Fachin, a verticalidade com que ele examinou a matéria. Temos pontos concordantes, obviamente não vou repisar os argumentos em que estamos de acordo. Eu vou, se Vossa Excelência me permitir, e os eminentes pares também, brevemente tentar contestar esses argumentos muito sólidos apresentados pelo eminente ministro Edson Fachin. Ministro Ricardo Lewandowski. E vou ler o meu voto, mas bem brevemente, que esse decreto 3.999, na verdade, ele não acrescentou nada de novo à Lei 6385 de 76, simplesmente ele regulamentou alguns aspectos interna corporis da CVM, o funcionamento da Comissão de Valores Mobiliários, como eu pretendo demonstrar. Realmente, considerado em tese, abstratamente, as considerações de Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, é possível imaginar que nem sempre os decretos autônomos podem ombrear-se no mesmo nível hierárquico às leis e alterá-las. Mas o que eu quero demonstrar é que as alterações introduzidas pelo decreto impugnado foram de caráter secundário, de caráter operacional. Então, eu estou dizendo o seguinte, senhor presidente, de fato, aliás, quanto ao segundo ato normativo impugnado, a saber, o decreto
3.995, constato que ele foi editado pelo então vice-presidente da República no exercício da presidência, com fundamento expressamente no artigo 84, 5º-A da Constituição Federal, que confere competência privativa ao chefe do Poder Executivo para dispor, mediante decreto, entre aspas, sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. É exatamente do que se trata na espécie. Aí digo, de fato, o decreto 3995 não objetivou regulamentar a Lei 6385, que dispõe sobre o mercado de valores mobiliários, mas sim alterar os artigos 6º, 8º, 9º, 11, 15, 22 e 24, bem assim acrescer-lhe o artigo 21A. Como se sabe, a emenda constitucional 32 de 2001, ao alterar a redação do mencionado artigo 84.6A, permitiu ao presidente da República dispor, por decreto, matérias que antes só poderiam ser disciplinadas mediante lei. Esta emenda 32, senhores ministros, senhoras ministras, aqui tem uma importância crucial, porque matérias que só poderiam ser disciplinadas por lei, agora, após a promulgação desta emenda, passaram a ser objeto de disposição mediante decreto. Trata-se, continuo eu, da figura denominada pela doutrina de decreto autônomo, que constitui ato normativo de natureza primária, restrito, contudo, ao seu âmbito próprio de atuação, isto é, no caso, a organização e funcionamento da administração pública federal, desde que não implique em aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Aí digo que José Afonso da Silva ensina que o preceito veicula, entre aspas, uma autorização para a expedição de uma forma de regulamento autônomo, o chamado Regulamento Orgânico de Administração. Já a professora Maria Zanella de Pietro, invoquei um constitucionalista, agora estou trazendo à baila o entendimento de uma eminente administrativista, que foi a minha colega durante muito tempo no Departamento de Direito do Estado da Universidade de São Paulo, da respectiva Faculdade de Direito, diz o seguinte: que o artigo 84.6 da Constituição Federal traz a lume o decreto independente ou autônomo que trata de matéria não regulada em lei. Na sequência, eu trago também em meu voto alguns acórdãos que tratam da natureza autônoma desse tipo de decreto. Eu me dispenso de ler estas achegas doutrinárias. E digo, então, na sequência, para economizar o trabalho, senhor presidente, que visto isto, e agora sim eu passo a examinar com detalhes o que esse decreto supostamente inconstitucional alterou na lei. E vossas excelências, com a devida vênia, verificarão que se tratam de alterações compatíveis com a natureza do decreto autônomo, que trata o funcionamento de órgãos da administração federal. Então, estou verificando se houve ou não extrapolação dos limites conferidos ao chefe do Poder Executivo pela emenda 32. Primeiramente, analiso a alteração promovida no artigo 6º da Lei 6385, qual seja o acréscimo do parágrafo 7º, que apresenta a seguinte redação, entre aspas: a comissão funcionará como órgão de deliberação colegiada de acordo com seu regimento interno, no qual serão fixadas as atribuições do presidente, dos diretores e do colegiado. Não há nenhum choque, nenhum ataque àquilo que a lei formal dispôs. Simplesmente nós estamos dizendo aqui, ou seja, o decreto está dizendo que a comissão deliberará de forma colegiada e atuará de acordo com o seu regimento interno. Entende a requerente que a fixação das atribuições do presidente, diretores e do colegiado da comissão somente poderia ser feita por meio, enfim, de decreto presidencial, sob pena de violação ao disposto no artigo 84, inciso 6A da Constituição Federal, etc. Não vejo, contudo, qualquer inconstitucionalidade na fixação das atribuições do presidente, diretores e colegiado da comissão, pois ela se mostra consentânea com a
autonomia funcional de que é dotada a entidade autárquica em questão, criada por lei específica. Já com relação, portanto, é uma autarquia criada por lei específica e o decreto simplesmente está regulando o funcionamento, enfim, de algum aspecto dessa autarquia. Já com relação ao artigo 8º, ao 8º parágrafo 1º da Lei 6385, observe que tratar-se de mera delimitação de competência de órgão da administração pública federal. Confira-se, entre aspas, o disposto nesse artigo não exclui a competência das bolsas de valores, das bolsas de mercadorias e futuros e das entidades de compensação e liquidação com relação aos seus membros e aos valores mobiliários nela negociados. Aqui, aliás, é até um esclarecimento, porque, claro, que a atuação deste órgão do qual nós estamos tratando não poderia excluir a atuação da Bolsa de Valores, das bolsas de mercadorias e futuros e outros órgãos aqui, porque, claro, são regulados por leis próprias e têm uma vida autônoma, portanto, é uma mera explicitação, até pedagógica, de natureza pedagógica. O parágrafo 2º do artigo 8º, de seu turno, apresenta uma redação que vai de encontro ao disposto no artigo 5º, inciso 10 e 32 da Constituição Federal, ao consignar, entre aspas, o seguinte: serão de acesso público todos os documentos e atos, processos administrativos, ressalvados aqueles cujo sigilo seja imprescindível para a defesa da intimidade ou do interesse social, ou cujo sigilo esteja assegurado por expressa disposição legal. Também um dispositivo pedagógico, didático, que repete a Constituição e repete outras normas legais que tratam do sigilo de dados da administração pública. De outra parte, já estou finalizando, senhor presidente, o artigo 9º estabelece que a Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 15, poderá, entre aspas, examinar e extrair cópias de registros contábeis, livros e documentos, incluir programas eletrônicos e arquivos magnéticos, ópticos ou de qualquer outra natureza, bem como papéis de trabalho de auditores independentes, devendo tais documentos ser mantidos em perfeita ordem e estado de conservação pelo prazo mínimo de 5 anos. Salto. G. De outras pessoas, quaisquer naturais ou jurídicas, quando da ocorrência de qualquer irregularidade a ser apurada nos termos do inciso 5 desse artigo, para efeito de verificação de ocorrência de atos ou práticas não equitativas. Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a comissão poderá, parágrafo 2º, o processo, no caso do inciso 5º desse artigo, poderá ser precedido de etapa investigativa, em que será assegurado sigilo necessário à elucidação de fatos ou exigido pelo interesse público e observado o procedimento fixado na comissão. Vota o ministro Ricardo Lewandowski. Poderá divulgar a instauração do procedimento investigativo. E assim vai, senhor presidente. Aqui se trata o quê? Da divulgação de documentos, do respectivo sigilo, da prévia investigação, que é própria e não haveria nem necessidade disso ser determinado por um decreto, antes da emissão de um parecer num ou no outro sentido. E aqui, comentando essa alteração, digo que o Ministério Público Federal destacou que o prazo para a manutenção de documentos e a sua forma de apresentação nada apresenta de novo, como acabo de dizer, pois a matéria já estava disciplinada na Instrução 308 de 1999 da Comissão de Valores Imobiliários. Em pauta, ADI 2601, requerente, Conselho Federal da OAB. Para elucidação de fatos que plenário julgação contra a medida provisória que alterou lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Vota o ministro Ricardo Lewandowski. Já em vigor e absolutamente isentos de qualquer contestação quanto à sua constitucionalidade. No tocante ao artigo 11, parágrafo 5º, parágrafo 10 e parágrafo 11, anoto que os dispositivos consubstanciam meras normas procedimentais e tratam da discricionariedade que caracteriza a atuação da CVM. Não visualizo, portanto, também aqui qualquer inconstitucionalidade. Finalmente, verifico que os artigos 15, 22, parágrafo 1º e 1A8 e parágrafo 2º, 21A e 24,
cuidam, como bem lembrou o Parquet Federal, de temas inseridos no âmbito da competência privativa do chefe do Poder Executivo Federal. Então, eu estou concluindo, senhor presidente, com a devida vênia e louvando mais uma vez o ministro Edson Fachin por trazer argumentos para que a Corte possa melhor decidir. Concluo na mesma linha do parecer ministerial que as alterações introduzidas pelo decreto atacado não extrapolam a competência privativa conferida ao chefe do Poder Executivo para dispor, mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração pública federal. Isso posto, voto pela improcedência do pedido, insistindo, embora o eminente ministro Edson Fachin tenha dito com a razão, enfim, que lhe assiste como de hábito, que nós estamos em sede de controle concentrado de constitucionalidade de um decreto autônomo e nada impediria que nós identificássemos uma eventual inconstitucionalidade, insisto nesse aspecto. Primeiro, mostrar que se trata de uma matéria que está em vigor há mais de 20 anos, não criou nenhum problema prático e são questões que meramente retratam, repetem, reiteram fórmulas e procedimentos que já se encontram não apenas implícitos na Constituição, mas numa série de normas legislativas e até infralegais diversas, em pleno vigor. Voto, então, senhor presidente, pedindo vênia ao ministro Edson Fachin, que abre a divergência pela improcedência da ação. Colho os votos. Ministro Luiz Fux. Um voto a Vossa Excelência, ministro Nunes Marques. Senhor presidente, senhoras ministras... Em pauta, ADI 2601, requerente, Conselho Federal da OAB. No canto direito inferior, a intérprete de Libras. Inicia o voto o ministro Nunes Marques, ao fundo, parede branca e bandeiras do Brasil e do Piauí. Eu voto no ministro Lewandowski sem tecer nenhum comentário a mais, nenhum achego, entendo o demais fundamentado, que seguiu o voto de excelência, estou integralmente de acordo. Um voto a Vossa Excelência, ministro Alexandre de Moraes. Boa tarde, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, ministro Luiz Fux. Cumprimento nossa vice-presidente, ministra Rosa Weber. Plenário julgação contra a medida provisória que alterou lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Inicia o voto o ministro Alexandre de Moraes. Ao fundo, um quadro vermelho na parede branca. Todos os advogados que ontem sustentaram oralmente, cumprimento em nome do doutor Ávio Brito, que vejo aqui na tela. Presidente, também de forma bem sucinta, são duas as questões que me parecem importantes. A primeira, há consenso, não há, se falar em afronta ao artigo 62, parágrafo 1º, inciso 4º da Constituição, exatamente porque, ao tempo da edição da medida provisória, o projeto de lei tratando sobre a mesma matéria não encontrava-se mais pendente de veto ou sanção do presidente da República. O eminente ministro relator salienta isso em seu voto, também no meu voto escrito coloco inclusive as datas. A segunda grande questão diz respeito ao artigo 84, inciso 6º, a linha A da Constituição Federal, na redação dada pela emenda constitucional 32/2001. Eu diria, presidente, já antecipo com todas as vênias ao eminente ministro Edson Fachin, que abriu a divergência. Eu, a meu ver, já defendo isso há muito tempo. Aqui nessa hipótese, me parece que nem haveria tanta necessidade da revogação do artigo 84, a questão dos decretos autônomos. É um complemento. E por que isso? Porque o poder regulamentar, o tradicional poder regulamentar do presidente da República, a ideia de que lhe compete privativamente expedir decretos e regulamentos para fiel execução da lei, por muito tempo no Brasil foi confundido com uma mera repetição do texto da lei. Ou seja, os regulamentos
os decretos presidenciais, por muito tempo se exigia que eles simplesmente reproduzissem a lei. Não é essa a ideia do poder regulamentar. São normas expedidas privativamente pelo presidente da República, mas tem uma finalidade. A finalidade é garantir o cumprimento da lei, facilitar a execução da lei, garantir a instrumentalidade da lei, em que pese terem um limite, não se pode, aqui ainda não entrando no decreto autônomo, não, o poder regulamentar em geral, em que pese não poder exceder a lei, não deve copiar a lei, senão não existe a necessidade do decreto autônomo. E já há muito tempo, e tradicionais administrativistas brasileiros, temistas Brandão Cavalcante, o Mário Mazagão, Álvaro Lazzarini, já de muito tempo colocam essa questão. O regulamento o regulamento em geral, antes da emenda, em que pese não poder alterar o dispositivo legal, tampouco criar obrigações principais diversas, ele pode sim, ele não só pode, mas como ele deve fugir da reprodução literal do texto da lei. E nós teríamos uma flagrante inutilidade. O poder regulamentar, ele deve fixar critérios, fixar procedimentos para aplicabilidade efetiva da lei. E nesses casos, às vezes, ele cria pequenas obrigações, mas obrigações reflexos da obrigação principal. Basta ver uma série de regulamentos para pagamento de imposto. A lei não precisa dizer que precisa recolher a guia tal, né, e preencher da forma X. Veja, isso o próprio regulamento diz. E não há que se dizer que também não está, em tese, criando uma obrigação, mas não é uma obrigação fora da lei. É para garantir a aplicabilidade da lei. Aqui, o decreto presidencial, me parece que teve exatamente a regulamentação presidencial, no caso, teve exatamente essa finalidade. Reforçado, como dito pelo eminente ministro Ricardo Lewandowski, pela emenda 32, que passou a admitir os denominados decretos autônomos do chefe do Poder Executivo, sempre com a finalidade de uma organização da administração pública, o que já não era sem tempo, porque no âmbito do Legislativo, o Congresso Nacional, ele se autorregulamenta a sua organização. No âmbito do Judiciário, também na organização, é o próprio Poder Judiciário. O Executivo ficava aqui sempre a depender de um poder externo. Em pauta, a DI 2601, requerente, Conselho Federal da OAB. Plenário julga ação contra a medida provisória que alterou lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Exercício regulamentar. Dessa forma, presidente, acompanho integralmente o eminente ministro relator, o eminente ministro Ricardo Lewandowski, no tocante à improcedência do pedido. Obrigado, ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência acompanha o relator. O ministro Edson Fachin, que seria na ordem, já votou, abrindo a divergência. Como vota Vossa Excelência, ministro Luiz Roberto Barroso? Presidente, cumprimento Vossa Excelência, cumprimento a ministra Rosa aqui no Ministro plenário. Luiz Roberto Barroso está presencialmente no plenário. Em home office, sentado à direita, na mesa em formato da letra U invertida. E os eminentes advogados que estiveram na tribuna e o senhor Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras. A presidente, também eu estou pedindo todas as vênias ao ministro Luiz Edson Fachin para manifestar concordância com o ministro Lewandowski nos dois pontos tratados. Acho que, na hipótese, era legítimo, sim, a medida provisória prover acerca do tema que havia sido vetado, mas com igual redação, apenas para suprir o vício de iniciativa, porque acho que a vedação constitucional é para evitar um desvio de finalidade ou a burla da vontade do Congresso Nacional, o que não era o caso aqui, e também eu acho que está escorreita o exercício do poder regulamentar nesse caso,
e penso, na linha do que entendi ser a posição do ministro Alexandre de Moraes, penso que sequer era necessária para a providência aqui tomada a previsão da Emenda Constitucional 32 de 2001, que deu nova redação ao artigo 84, inciso 6, porque entendo que esta organização e funcionamento da administração federal já eram passíveis de provimento mediante regulamento, mesmo antes da emenda constitucional. Aliás, presidente, em matéria de regulamento autônomo, eu tenho uma posição antiga e um pouco mais alargada. Quer dizer, o princípio da legalidade, ele se traduz, na verdade, em dois subprincípios. O princípio da reserva de lei e o princípio da preferência de lei. O princípio da reserva legal, ele significa que há matérias que somente podem ser providas mediante lei. E o princípio da preferência legal significa que há matérias sobre as quais se pode dispor por ato normativo secundário, ou seja, não é mandatória a opção pela lei. Porém, se sobrevier à lei, ela tem preferência. A minha ideia do regulamento autônomo é que, com o tempo e nos últimos tempos, o princípio da legalidade, ele se converteu em algo mais amplo, que é o princípio da juridicidade, que significa que ao administrador cabe aplicar o ordenamento jurídico como um todo, inclusive a Constituição. E em muitas situações será legítimo ao administrador prover sobre determinadas matérias cumprindo a Constituição, independentemente de lei. Se sobrevier a lei tem preferência. O que, nesse caso, no entanto, não me parece se aplicar, porque acho que não se exigia reserva legal para essas normas de organização de uma autarquia federal. Mas esse é um ponto muito importante, porque acho que há uma transformação doutrinária que deve ser acolhida pela jurisprudência. O administrador, ele não está vinculado apenas à lei como intermediação do Congresso Nacional. Ele está vinculado à Constituição. E, portanto, em muitas situações, independentemente de lei, ele pode prover autonomamente pelo cumprimento da Constituição. Com essas breves considerações e pedindo uma vez mais vênia ao eminente ministro Luiz Edson Fachin e cumprimentando o ministro Ricardo Lewandowski, que generosamente nos poupou da leitura do seu denso voto, mas cuja ementa era suficientemente eloquente, cumprimentando-o, portanto, eu o estou acompanhando integralmente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Com voto a Vossa Excelência, ministra Rosa Weber, nossa vice-presidente. Obrigada, senhor presidente. A ministra Rosa Weber também está presencialmente no plenário, sentada à esquerda da mesa em formato de U invertido. Ministro Ricardo Lewandowski, que nos proporcionou um voto, como agora disse o ministro Luiz Roberto, extremamente denso, de que fez a leitura apenas da ementa, mas nós tivemos a oportunidade da leitura integral. Cumprimento ainda o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, e ainda o doutor Adriano Martins de Paiva, advogado da União, o doutor Ávio de Brito, Procurador-Geral Federal, que fizeram excelentes sustentações orais. Em pauta, a DI 2601, requerente, Conselho Federal da OAB. Plenário julga ação contra medida provisória que alterou lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Juntada aos autos, guarda em suas razões consonância com os fundamentos esgrimidos pelo eminente relator. Eu me limito a dizer que acompanho Sua Excelência, para não ser repetitiva, e pedindo todas as vênias ao meu querido amigo ministro Edson Fachin, que, como sempre, trouxe uma divergência muito bem fundamentada. Mas eu me alinho, como disse, às razões aqui esgrimidas pelo ministro Lewandowski, a quem acompanho. Julgo improcedente os pedidos, senhor presidente. Muito obrigado, ministra Rosa Weber. Agora, com voto a Vossa Excelência, ministro Dias Toffoli.
Senhor presidente, senhoras ministras, senhores ministros. Ministro Dias Toffoli, sentado à direita da mesa em formato de U invertido. Adriano e Brito, que se manifestaram, cumprimentando as servidoras, servidores, advogados e advogadas, todos que nos acompanham. Eu, como sempre faço, pedindo vênia de divergência, já formado aí 2 correntes, e eu peço vênia de divergência para acompanhar exatamente o voto apresentado pelo ministro Ricardo Lewandowski. É como voto. Muito obrigado, ministro Dias Toffoli. Como vota Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia. Senhor presidente, senhores ministros, senhor procurador-geral... A ministra Carmen Lúcia fala por videoconferência. Ao fundo, parede branca. Participam desta sessão. Farei juntada, senhor presidente, de voto escrito, mas cumprimentando o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que com profundidade cuidou de todos os temas e que concluiu exatamente nos termos que também acompanho. Eu estou votando no sentido da improcedência dos pedidos formulados, nos termos do que foi aqui apresentado, ainda que não na leitura integral do voto tão aprofundado que ele nos encaminhou, gentilmente, e pedindo vênia ao eminente ministro Edson Fachin, cujas razões sempre tão apropriadas, mas que não me convencem. Eu estou acompanhando igualmente, senhor presidente, o voto do ministro relator pela improcedência dos pedidos formulados. É como voto, senhor presidente, fazendo juntada de votos. Em pauta, DEI 2601, requerente Conselho Federal da OAB. Plenário julgação contra a medida provisória que alterou lei que criou a Comissão de Valores Mobiliários, CVM. Impedimento, também consta uma observação de que Vossa Excelência se referiria a essa questão prévia. Presidente, essa questão acho que Ministro Gilmar Mendes, ao fundo, quadro colorido na parede branca. De ordem já antiga, era o impedimento dos antigos advogados gerais da União, ou a atuação pela Advocacia Geral da União naquela manifestação na ADIM, e que se entendeu, portanto, que isso não deveria levar ao impedimento, e essa foi uma construção, por isso é importante que se registre também agora o desimpedimento. O tema, como nós já vimos, e foi mostrado tanto no voto do eminente relator, como no voto inicialmente divergente do ministro Edson Fachin, é um tema bastante relevante e que certamente ainda vai demandar muita discussão, ou pelo menos alguma discussão, para assentar todos os seus delineamentos. Talvez até mesmo esse seja, presidente, um dos aspectos mais sensíveis desta relação lei e regulamento. Desde uns tempos para cá, nós avançamos não só nessa reforma, que foi extremamente importante e que tinha como escopo desonerar o executivo da utilização, inclusive, das medidas provisórias que eram lançadas a todo tempo para resolver uma série de questões administrativas, no âmbito do que já foi dito, que há uma reserva da administração, mas também nós sabemos que surgiram essas múltiplas entidades reguladoras, e esse tema hoje é extremamente rico, e a Constituição muitas vezes não alberga, muitas delas não estão previstas no texto constitucional, e surge até mesmo discussão sobre o poder, se muitas dessas instituições, ao regulamentarem determinadas atividades no âmbito do seu objeto, do seu ethos, se elas não estão extrapolando, e aí vem muitas discussões sobre o próprio modelo de regulamento. O ministro Alexandre referiu essa questão sobre o chamado mero regulamento de execução, e aí tem também várias teorizações a partir do direito americano sobre os modelos de regulamento, autorizado ou delegado. Eu alvitro que em algum momento nós temos um encontro marcado
com essa temática, e talvez até o próprio legislador constituinte tenha que também fazer algum tipo de explicitação. Mas feitas essas considerações, aqui também há um dado interessante, eu até tinha me premonido para o debate, tendo em vista também a eventual inconstitucionalidade, mas o ministro Lewandowski fez uma observação mostrando que se aplicou aqui o artigo 12 e esta matéria já está em vigor, portanto, há mais de 20 anos, né, o que geraria, inclusive, também uma polêmica enorme se, por acaso, uma parte disso viesse a ser considerado censurável ou declarado inconstitucional. Então, fazendo essas anotações que eu vou fazer constar do voto escrito e entendendo que aqui realmente nós temos talvez que delinear o âmbito dessa chamada reserva da administração, que é claramente uma manifestação do princípio da separação dos poderes, mas entendendo que aqui o legislador constituinte procurou dar uma resposta até para impasses que surgiram a partir da interpretação da Constituição de 88 na sua versão original. Eu estou acompanhando o ministro relator, o ministro Lewandowski, saudando também o cuidadoso voto e as atiladas observações trazidas pelo ministro Edson Fachin. É como voto. Muito obrigado, ministro Gilmar Mendes. Eu saudando todos as ministras, os ministros, Vossa Excelência, o ministro Ricardo Lewandowski, que trouxe um voto minucioso, também a divergência apresentada pelo ministro Edson Fachin. Eu também entendo que a medida provisória não encontrou nenhum processo legislativo pendente. Ministro Luiz Houve Fux. até uma coincidência, porque a mensagem do veto ela é da mesma data da emissão dessa medida provisória. Por outro lado, nós já decidimos aqui, em diversas ocasiões, a possibilidade desse poder regulamentar do chefe do Executivo. Aqui o ministro Barroso referiu como é enquadrado hoje na teoria da juridicidade alguns decretos que são de mera execução. Eu anotei que nós temos, sob esse ângulo, e aí eu só me dou assim, o direito de formular, ao invés do princípio da juridicidade, o fenômeno da deslegalização, que hoje é um fenômeno comentado pela doutrina de escola, como, por exemplo, o professor Carlos Ari Sansfeld, o professor Marcos Juruena, Diogo de Figueiredo Moreira, de saudosa memória, e o professor Gustavo Birenboim. Então, eu verifico que aqui nós temos, na ADI 4568, da relatoria de Sua Excelência Ministra Carmen Lúcia, Tribunal Pleno, o entendimento dessa possibilidade de deslegalização, como também o recurso extraordinário 704-292 da relatoria de Sua Excelência Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, e a ADI 4874 da relatoria da vice-presidente, Sua Excelência Ministra Rosa Weber. De sorte que entendo que, em razão das datas, em razão da possibilidade dessa deslegalização já chancelada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo conteúdo dessa deslegalização que foi mencionado a miúde no voto do ministro Ricardo Lewandowski, eu também peço todas as vênias à Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, para acompanhar o relator e proclamo o resultado. A Corte, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta de constitucionalidade 2601, vencido Sua Excelência, o ministro Luiz Edson Fachin, que julgava procedente em parte, não é, ministro Edson Fachin? Procedente em parte. Exatamente, presidente. Pois não. Anotado o resultado, passo, então, a chamar o feito subsequente, que é da relatoria
de Sua Excelência o ministro Nunes Marques. Me informa aqui a Secretaria que Vossa Excelência pediu que houvesse um chamamento conjunto da ação declaratória, da ação direta de inconstitucionalidade 2110 e da ação direta 2111. Então, Vossa Excelência vai fazer um relatório único e um voto único. Procede, ministro Nunes Marques? Senhor presidente. Então, Vossa Excelência pode fazer o relatório, porque aqui só se encontra inscrito para sustentação oral o advogado-geral da União, ministro Bruno Bianco Leal. Só para mencionar, porque isso foi um compromisso assumido internacionalmente, esses dois feitos gravitam em torno de alguns objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030. Ministro Luiz Da Fux. pobreza, objetivo 1. Redução de desigualdades, objetivo 10. Paz, justiça e instituições eficazes, objetivo 16. E parcerias e meios de implementação, objetivo 17. Eu menciono isso porque esse compromisso internacional é exatamente priorizar aqueles objetivos de desenvolvimento sustentáveis previstos na Agenda 2030. Então, agora, inclusive, os processos vêm já com essa chancela, digamos assim, chamando a nossa atenção para esses objetivos da agenda. Então, ministro Nunes Marques, Vossa Excelência tem a palavra para o relatório. Obrigado, presidente. Renovo meus cumprimentos a todos. Relato brevemente em relação à ABI 2110, trata os autos de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido Comunista do Brasil em consórcio com o Partido dos Trabalhadores, o Partido Democrático Trabalhista e com o Partido Socialista Brasileiro, contra os artigos 25 e Julgamento conjunto ADIs 2110 e 2111. Plenário julgações contra exigências e critérios de cálculo para a concessão de benefícios previdenciários. Contido no artigo 67, todos da Lei 8.213 de 91, com redação dada pela Lei 9.876 de 99. Foram impugnados também os artigos 3º, 5º, 7º e 9º da Lei 9.876 de 1999. Alegam os requerentes que tais dispositivos legais contrariam normas constitucionais, notadamente os artigos 6º, 7º, inciso 24, artigo 24, inciso 12, 193, 201, incisos 1, 2 e 4, bem como seus parágrafos 1º, 3º e 7º, todos da Constituição Federal. Quanto aos artigos 25 e 26 da Lei 8.213 de 91, na redação dada pela Lei 9.876 de 99, sustenta os autores que foi estabelecida a distinção arbitrária em desfavor das seguradas contribuintes individuais e seguradas especiais, as quais têm de cumprir a carência de 10 contribuições mensais para a obtenção de salário maternidade, ao passo que as demais seguradas não estão sujeitas a tal condicionante. Aduzem também os autores que a Lei 9.876 de 99, ao introduzir no cálculo do salário de benefício chamado fator previdenciário, que leva em conta a idade, a expectativa de sobrevida e o tempo de contribuição de segurado ao se aposentar, teria violado a Constituição, visto como esta exigiria apenas certo tempo de contribuição e certa idade para deferimento da aposentadoria, sem qualquer referência a esses elementos estatísticos para fins de cálculo do valor do benefício. Opõem-se os autores também à exigência, em parte introduzida pela Lei 9.876 de 99, de que o segurado comprove a vacinação do filho ou equiparado menor de idade, bem como a frequência dele à escola para receber o salário família. Por fim, alegam os autores a inconstitucionalidade do artigo 9º da Lei 9.876 de 99, no ponto que revogou a Lei Complementar 84 de 96, visto como não teria uma lei ordinária autoridade para revogar a lei complementar. O Congresso Nacional e o Presidente da República prestaram informações defendendo a constitucionalidade das disposições impugnadas.
A ação foi redistribuída ao ministro Sidney Sanches, relator da DI 2111, que, por ser mais ampla, contém a presente demanda. O pedido de medida liminar foi negado pelo tribunal. O advogado-geral da União manifestou-se pela improcedência da ação. O procurador-geral da República manifestou-se pela procedência parcial do pedido, apenas para declarar a inconstitucionalidade da exigência de apresentação de frequência escolar e comprovantes de vacina para que o segurado receba o salário família. O eminente ministro Gilmar Mendes declarou-se impedido para atuar no presente feito, de modo que a ação foi redistribuída para o ministro Celso de Mello, a quem sucedia. Vieram os autos conclusos. Quanto à DI 2111, trata de ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, contra o artigo 29 da Lei 8.213 de 91, na redação dada pelo artigo 2º da Lei 9.876 de 99, contra o artigo 3º da Lei 8.213 de 91. Sustentou o autor também a inconstitucionalidade formal de toda a lei, em razão de alegado descumprimento do rito legislativo apropriado, já que o projeto de lei que deu origem à lei impugnada, 9.876 de 99, teria sido alterado no Senado sem ter retornado à Câmara dos Deputados. Julgamento conjunto ADIs 2110 e 2111. Plenário julga ações contra exigências e critérios de cálculo para concessão de benefícios previdenciários. Vota o ministro Nunes Marques, relator. Manifestou-se pela constitucionalidade da lei impugnada. A Procuradoria-Geral da República fez parecer remissivo àquele que exalou nos autos da ADI 2110, o que equivale a dizer que opinou pela improcedência da presente ação. O eminente ministro Gilmar Mendes, então relator, julgou-se impedido para continuar no feito, haja vista ter atuado no processo como advogado-geral da União. O feito foi redistribuído para o ministro Celso de Mello, a quem sucedia. Foi admitida no feito como amigo escuro a Federação das Associações de Aposentados e Pensionistas do Estado do Rio de Janeiro. Vieram os autos conclusos ao relatório, presidente. Muito obrigado, ministro Nunes Marques. Vossa Excelência fez, então, um relatório conjunto das duas ações, 2110 e 2111. Então, eu concedo a palavra agora a Sua Excelência o ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, que disporá do tempo regimental de 15 minutos para sua sustentação oral. Excelentíssimo senhor ministros, presidente, excelentíssimo senhor ministro relator, excelentíssimas senhoras ministras, excelentíssimo senhor ministros, excelentíssimo procurador da República, advogados, excelentíssimos. Eu, nesta primeira oportunidade, primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar a vossas excelências, agradecer e registrar a grande honra de fazer a minha primeira sustentação oral como advogado-geral da União, em especial num tema de tamanha relevância e em relação ao qual eu me debruço acadêmica e profissionalmente há alguns anos, praticamente uma década. Portanto, de fato, uma grande honra e uma grande oportunidade. Passando ao caso sob julgamento, as ações diretas impugnam dispositivos da Lei 8.213, de 1991, alterados pela Lei 9.876, de 99, dispondo sobre critérios de cálculos para o pagamento de benefícios previdenciários. Em caráter preliminar, até mesmo em razão das ações terem sido ajuizadas em dezembro de 1999, constata-se que houve alteração relevante do O advogado-geral da União está numa sala com uma estante de madeira escura, com alguns livros e a bandeira do Brasil à esquerda. Das respectivas ações diretas. A emenda constitucional 103 de 2019, conhecida como Nova Previdência, a última reforma do normativo previdenciário constitucional, alterou substancialmente a disciplina legal até então tratada em vários dispositivos impugnados nas ações diretas. Ocorreu, então, a prejudicialidade parcial dos pedidos deduzidos nas respectivas ações, hipótese, portanto, de não conhecimento relativo a esses pontos. Passando agora ao mérito, a alegação de inconstitucionalidade formal da lei foi examinada quando do julgamento cautelar e rejeitada. Postura, portanto, esta Advocacia-Geral da União seja mantido o referido entendimento na presente ocasião do julgamento
definitivo. Sobre as alegações de inconstitucionalidades materiais, defende a AGU que não há qualquer vício na previsão do inciso 3º do artigo 25 da Lei 8.213 de 91, sobre o cumprimento de período de carência de 10 contribuições para o recebimento do salário maternidade pela segurada contribuinte individual, pela segurada especial e pela segurada facultativa. O inciso 18, por sua vez, do artigo 7º da Constituição Federal, garante direito à licença gestante às seguradas empregadas e também às seguradas trabalhadoras domésticas, por força do seu parágrafo único. A Lei 9.876, portanto, inovou no ordenamento jurídico ao prever o referido direito também para as seguradas sem vínculo de emprego, quais sejam as seguradas contribuintes individuais, as seguradas especiais e as seguradas facultativas. Neste caso, diferentemente, após o cumprimento de um período de carência de 10 contribuições. Período esse fundamental à sustentabilidade do sistema previdenciário. Na hipótese de perda de vínculo por estas seguradas, o período de carência de 10 meses será contado pela metade. É o que prevê o artigo 27A da Lei 8.213 de 1991, com a redação dada pela Lei 13.846 de 2019. A carência citada, exigida, portanto, não viola, no entendimento da Advocacia Geral da União, a proteção à maternidade prevista na Constituição Federal, porque não é incompatível com a exigência de contrapartida por parte da segurada, tendo em vista que o caráter contributivo da Previdência Social e a necessidade de critérios que assegurem o seu equilíbrio financeiro e atuarial, conforme previsão expressa no artigo 201, elas são inafastáveis, de acordo com o texto citado da Constituição Federal. Passo agora ao artigo 29 da mesma Lei 8.213, com a redação dada pela Lei 9.876 de 99. Na ocasião do julgamento da cautelar, o plenário observou que, com o advento da emenda constitucional número 20 de 1998, a Constituição Federal passou a cuidar apenas dos requisitos para a obtenção dos benefícios de aposentadoria, deixando o cálculo seu montante para a disciplina legal, conforme regulamento do parágrafo 7º do mesmo artigo 201 da Constituição Federal. Deste modo, a norma legal que instituiu o fator previdenciário, qual seja o artigo 2º da já citada Lei 9.876, não violou o comando constitucional, já que a disciplina das regras de cálculo está delegada para a lei ordinária, não demanda, portanto, comando constitucional. Esse é o texto expresso do citado artigo 201, no seu parágrafo 7º. Importante lembrar também que em julgamento realizado no ano passado por este tribunal, foi reafirmada a jurisprudência sobre a constitucionalidade do fator previdenciário, por meio da fixação da tese de repercussão geral. Refiro-me ao tema 1091, de relatoria do ministro Dias Toffoli. Outro ponto relevante e fundamental é a adequação da forma de cálculo ao pressuposto do já mencionado equilíbrio financeiro e atuarial exigido pela Constituição Federal no seu artigo 201. A ampliação do período para cálculo de benefício para a média dos 80% dos maiores salários de contribuição, conforme o artigo 29 da já citada 8.213, com redação dada pela também citada 9.076, promoveu, em verdade, a adequação da regra de cálculo ao princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial do sistema, conforme já mencionado. A regra legal em questão foi alterada também pela Emenda Constitucional 103, de 2019, no seu artigo 26, e não mais se aplica ao fator previdenciário, com exceção de 3 situações específicas.
Portanto, o fator previdenciário apenas continua sendo aplicado após a emenda constitucional 103 em 3 ocasiões específicas. Em casos de direito adquirido, em casos de regras transitórias e em casos de aposentadoria de pessoas com deficiência, que é uma legislação específica, uma lei complementar. Passando agora ao artigo 67 da 8.203 de 91, o recebimento de salário maternidade, salário família, está condicionado, 1, à comprovação da vacinação dos dependentes do segurado. 2, também a sua frequência escolar. A norma estabeleceu uma condição para o pagamento do benefício, que é adequada, necessária e proporcional. Sua finalidade é assegurar a observância aos direitos fundamentais de crianças, adolescentes, jovens e pessoas com deficiência. Reforçando esse entendimento, houve um recente entendimento no julgamento da ação direta de constitucionalidade 6.586, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, em que o plenário entendeu pela possibilidade de se adotar medidas indiretas para assegurar a vacinação dos cidadãos. Também, o artigo 9º da Lei 9.876, ao revogar a Lei Complementar 84 de 96, não incorreu em vício de inconstitucionalidade. Após a emenda 20 de 98, a Constituição previu o regramento sobre as contribuições sociais para o financiamento da Seguridade Social por meio de lei ordinária, nos termos do seu artigo 195, parágrafo 4º. Em amparo a esta tese, refere-se à ADI 4.676, de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, julgada em 15 de 4 de 2020. Por fim, portanto, destaco o expressivo impacto financeiro à União, caso seja declarado inconstitucional o fator previdenciário no período em que foi aplicado. Lembrando que ele já foi declarado constitucional por este Supremo Tribunal Federal. Conforme cálculos estimados pelo Ministério da Economia e apresentados em memoriais pela Advocacia Geral da União, o impacto imediato estimado seria, até 2021, de ordem de 54,6 bilhões de reais, com tendência de crescimento nos anos seguintes. Portanto, repito, um impacto absolutamente expressivo aos cofres da União, como se não bastasse também a questão jurídica, já aqui amplamente explanada. Portanto, em conclusão, uma vez mais, agradecendo a todos, a Advocacia Geral da União manifesta-se preliminarmente pela prejudicialidade parcial das ações e, no mérito, pela improcedência dos pedidos formulados. Muito obrigado. Agradeço a participação do ministro Bruno Bianco Leal, advogado-geral da União, e, tendo em vista o horário das audiências, eu suspendo a sessão pelo tempo regimental de 30 minutos e, após, o ministro Nunes Marques proferirá o voto sobre ambas as ações.